O fogo da serpente, a maldição do boitatá era uma noite sem lua, dessas em que o céu parece um abismo sem fim. A brisa, embora leve, carregava um cheiro acre de fumaça que ninguém sabia de onde vinha. A velha fazenda, abandonada há décadas, erguia-se como um monstro esquecido no meio do mato. As cercas corroídas pelo tempo pareciam garras retorcidas, e o matagal ao redor da casa sussurrava com um ritmo estranho, quase como um cântico de desespero. João, um jovem caçador, desceu do caminhão velho com sua lanterna em mãos. Ele havia ouvido histórias de que o lugar era assombrado, mas não acreditava em lendas. Contudo, algo naquela noite parecia diferente. A floresta parecia viva, observando cada movimento. Cada passo dado sobre as folhas secas soava como um grito, e o silêncio entre os estalos era sufocante. Quando João adentrou a mata, sentiu um arrepio gelado correr por sua espinha, mas seguiu em frente, ignorando o instinto que lhe dizia para voltar. Ao alcançar a clareira onde costumava caçar, ele percebeu algo estranho, um círculo de árvores queimadas, como se um fogo recente tivesse passado ali. No meio do círculo, o ar parecia vibrar, distorcendo a luz da lanterna. De repente, um estalo ecoou pela floresta. A chama da lanterna piscou e, por um segundo, o breu total tomou conta. Quando a luz voltou, algo estava diferente. No chão, marcas de algo grande e serpenteante cortavam o solo enegrecido. Antes que pudesse reagir, uma luz intensa e alaranjada brilhou entre as árvores. Era uma chama viva, rastejando como uma serpente incandescente. João congelou, sentindo o terror tomar conta de seu corpo. O boitatá, a serpente de fogo que caçava os profanadores da floresta, estava ali, observando com olhos flamejantes que penetravam sua alma. João correu, o coração martelando no peito, mas a chama o seguia como uma sombra ardente. O som da serpente em chamas era como o crepitar de mil fogueiras, um ruído que rasgava o silêncio da noite e ecoava pela floresta. As árvores ao redor pareciam se inclinar sobre ele, tentando fechar o caminho. Cada vez que ele olhava para trás, via o brilho ardente se aproximando mais e mais, como uma entidade faminta. Ao atravessar o rio, sentiu o vapor quente subir da água. A serpente parou na margem oposta, como se o fogo não pudesse cruzar a correnteza. João, ofegante, olhou para trás e viu os olhos do boitatá fixos nele, como se estivesse aguardando o momento certo para atacar. Ele correu de volta para o vilarejo, onde as luzes das casas ainda estavam acesas. Mas o que ele não sabia é que a marca do boitatá já estava sobre ele. Naquela noite, ninguém dormiu. João tentou contar o que havia visto, mas os mais velhos apenas trocavam olhares pesados. O fogo não perdoa, sussurravam. Quando o jovem finalmente adormeceu, seu corpo foi tomado por pesadelos. Em cada sonho, ele estava cercado pelo fogo, preso em um labirinto de chamas que nunca se apagavam. E, no centro de tudo, os olhos do boitatá o observavam, esperando. Na manhã seguinte, ao acordar, João percebeu algo estranho, pequenas marcas de queimadura em suas mãos. O terror o consumiu. O fogo estava dentro dele agora, e não havia como escapar. A serpente não precisava mais caçá-lo. Ele havia se tornado parte de sua maldição. João sabia que estava condenado. Os dias se passaram, e o calor que sentia aumentava a cada noite. À medida que a febre tomava conta, ele começou a ver coisas que ninguém mais via. As paredes de sua casa pareciam se derreter à noite, e o som do crepitar do fogo o acompanhava mesmo no silêncio. Ele evitava a floresta, mas sabia que o boitatá estava sempre à espreita, esperando o momento final. Numa noite sufocante, a febre atingiu seu ápice. Ele saiu de casa, atraído por um chamado que vinha de dentro da floresta. Lá, na clareira que antes havia encontrado, a serpente flamejante o aguardava. Desta vez, o medo não o fez correr. Ele sabia que não havia como escapar. A serpente ergueu sua cabeça ardente e o encarou. João caiu de joelhos, sentindo o calor do fogo consumir sua pele. Mas antes que pudesse gritar, tudo ao seu redor desapareceu. Na manhã seguinte, os moradores do vilarejo encontraram apenas cinzas onde João havia estado. A clareira estava intacta, mas no centro, uma marca de fogo serpenteava pelo solo.
A lenda do Boitatá continuava viva, e todos sabiam que ninguém poderia escapar de seu olhar flamejante. A fazenda permaneceu abandonada, e quem ousasse se aproximar, à noite, jurava ver o fogo rastejando entre as árvores, guardando os segredos do Boitatá.